Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 18. O outro a gente falou sobre o capítulo 11, versículo 28, mas é o mesmo contexto, que isso tudo está aqui, Paulo colocando que os encontros eram feitos uma ceia antes do estudo. Ao contrário do café filosofal aqui, vem primeiro a ceia, depois é o estudo. E o pessoal que chegava atrasado não comia nada, que os que estavam aqui comiam, e estavam se separando por classe social, raça, e aí estava tendo uma divergência lá, né, uma separação de grupos. Agora vem, os caras que estavam juntos ali, né? E aí Paulo chama a atenção deles lá, né? Que a Eucaristia, aquele trabalho ali era para fazer a Eucaristia, a união do coletivo, e estava tendo ali uma separação. Então ele estava dizendo que aquele encontro era para servir de união e de iluminação do grupo, mas aquele encontro, mesmo com estudo religioso e tudo, está servindo para cada vez mais separar e levar o grupo para o retardo evolutivo, espiritual, né? Então vamos continuar aqui para Kardec, é um prisma. Porque, antes de tudo, estou informando haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja, e eu, em parte, o creio. Agora vamos aqui à dissertação do Miramês. Somente Deus é a luz da totalidade da vida. Todos os missionários disseminados no mundo são raios do entendimento maior, mesmo em se falando da Terra, esse átomo em comparação ao infinito. Algum dia vai ter um só pastor e um só rebanho, todavia vai demorar. As distonias existentes nos lares, nas igrejas e nas nações, entre que, se ainda não conseguimos harmonizar a própria casa física que nos serve de roupagem, como viver em plena coerência com a humanidade? Desde as cavernas que se internam na carne espíritos de elevada hierarquia espiritual, para dar o exemplo, mesmo no silêncio, na bondade, no entendimento e do amor. São muitos deles que têm estagiado no planeta em todas as épocas, como guias favoráveis ao bem. São prisma de luz ligados à luz maior. Allan Kardec foi um desses prismas das claridades superiores, que teve a missão de educar e instruir. Sua inteligência foi capaz de sentir as necessidades dos sentimentos e partir para um interesse coletivo. Teve a felicidade de entender com dignidade a tarefa que lhe foi entregue por Jesus e reconheceu o Mestre como Paulo no caminho de Damasco. Kardec ainda é pouco estudado, e os que o estudam pouco compreendem a profundidade de sua obra, que se imortalizou pela aliança que fez com os preceitos do Cristo. O médico ou o espírita que se ilude, achando-se de posse de toda a verdade, embriaga-se no vinho do fanatismo e prolonga uma fé sem raciocínio, não sabendo ou não querendo saber que Deus é unidade. Porém, se divide por sabedoria em todos os rumos para ensinar. As divisões, em parte, são necessárias por não suportarmos viver na unidade. As religiões existentes são prova disso. É interessante isso. As divisões, em parte, são necessárias por não suportarmos viver na unidade. As religiões existentes são prova disso. Cada ideação religiosa ou filosófica congrega um rebanho humano que se alimenta espiritualmente na mesma faixa evolutiva.
As diversidades de naturezas nos fazem crer nas roupagens vestidas pela verdade para servir a todos. Se o Sol visitasse a Terra, reunindo todos os seus raios em um somente, destruiria a vida humana. Por isso, divide-se em prismas incontáveis, pois a verdade é um sol do Espírito. Se chegar à consciência humana e forçá-la com toda a sua pujança, perturbá-la-á. E é pelo amor que a verdade se divide, para que possamos viver na plenitude da paz. Falar de Kardec é um prisma de luz divina. Eu vou dar uma paradinha aqui, que aqui ele vai entrar pelo lado do Espiritismo. Então eu queria falar aqui um pouco sobre a gente digerir um pouco o que ele está colocando aqui. Porque o problema todo, sabe o que é? O Miramês, não vou dizer o Miramês, esse mundo, a faixa que a gente vive, que agora está até se mudando, a comunicação que está vindo, eu acho que está vindo mais luminosa, e a gente está vendo, pelo menos eu noto que tem um despertar coletivo agora, com essa visão do todo, de você entender e conseguir viver na unidade. Vamos trocar esse caminho religioso ou caminho do espiritismo, o caminho do cristianismo para o bem-estar, que é a mesma coisa, mas a gente tem a necessidade de conotar esse lado religioso. Se a gente for pensar em vibração, é a mesma coisa. Só que o lado religioso está muito apegado à carne, à dor, ao sofrimento, a essas conotações que a gente, para criar um caminho, a gente tem que entender a dor física, a dor sentimental de tudo, e a gente não procura ver, sabe, o foco, o que é esse orar e vigiar. Então, esse bem-estar. A gente aqui, para estar nesse bem-estar, a gente, mentalmente, a gente qualifica. Para estar bem-estar, eu estou bem com a família. Para estar em bem-estar, eu estou bem de saúde. Para estar em bem-estar, eu estou bem financeiramente. Para estar em bem-estar, eu estou bem amorosamente com a minha parceira, com meus parceiros ou parceiras. Isso tudo é o bem-estar. Agora, vamos puxar para o nosso lado. E para quem está trabalhando a ascensão espiritual ou consciencial, o bem-estar vai ser o mesmo? Qual vai ser a diferença do materialista para o espiritualista? Se for o mesmo, não vai ter diferença. Então a gente tem que entender que esse bem-estar não pode se procurar do lado de fora. Tem que começar pelo lado de dentro. Esse bem-estar tem que estar você com você. E você tem que entender que eu tenho o teu bem-estar como o bem-estar, como a aceitação, como a prosperidade. Não é uma quantia, não é algo, e sim é um estado seu. Então, quando a gente entende que o bem-estar não é o externo, então não é o dinheiro que está faltando, não é a mulher maravilhosa que eu idealizo, não é nada disso. O que é esse bem-estar? É a aceitação do que está vindo, a aceitação que você é um espírito imortal e que você está estagiando aqui de uma forma educativa para ampliar ou expandir a tua consciência, mas que você está na Terra, mas não é da Terra. Então, quando a gente entende que esse bem-estar é um estado de espírito que eu tenho para passar esse estágio aqui na Terra e que nada do externo pesa nesse bem-estar, então eu tenho que trabalhar muito o meu sentimento, o meu emocional, o que eu vejo do externo e que do externo eu trago para dentro de mim. Então, isso tudo trabalhando de uma forma, você vai ter uma visão multidimensional. Você vai notar que o interno que você está trabalhando vai projetar, vai materializar no externo. E o externo que você está vivenciando
Você viu que começou no interno teu lá atrás, ou minutos atrás. Então você vai notar, vai começar a ver que você cria o teu mundo. E que você é o dono, você é o poderoso, né, nessa criação. Então essa visão, que é uma visão bem lógica e profunda, é daquele que trabalha o autoconhecimento. E esse trabalho de autoconhecimento, a gente só vê aí os vídeos de todas as semanas, de tudo que a gente já está tudo dito, já está tudo falado. Mas a gente está trabalhando esse caminho do bem-estar externo. E o caminho do bem-estar externo te aprisiona ao medo de perder, de não ter, de não criar. Será que é assim mesmo? É só eu querer e pronto? A dúvida, o medo, é o caminho do bem-estar externo. O caminho do bem-estar externo te aprisiona. E o caminho do bem-estar externo te liberta. E essa liberdade é a tua fé. É a tua fé, não é a fé que os outros falam, é a tua fé. Então a gente tem que trabalhar todas essas mensagens e gastar esse tempo meditando, trabalhando essas informações para consolidar essas certezas, para a gente não precisar do Tadala, não precisar do dinheiro, não precisar disso, porque isso tudo está rotulado a uma crença limitante, ou várias crenças limitantes, que eu estou envelhecendo, que eu preciso disso, que eu preciso daquilo, que eu preciso daquilo outro. E isso é uma coisa tão estigmatizada dentro da nossa consciência que muitos ascensionados falam, pô, é muito difícil vocês tirarem isso nessa encarnação. É quase impossível, porque o negócio está concretizado ali, está marcado de uma forma que não dá para sair a grosso modo. Só que agora a coisa está modificando, essa expansão é uma luz que está se aclarando cada vez mais. Quer dizer, a gente está tendo toda uma massa de energias que vai colaborar para a nossa ascensão. Então é questão de você ali dar foco e não titubear, não deixar ali as coisas entrar na dúvida ou no medo. Então, mas a gente faz essa leitura, está muito preso ao religioso. E aí, isso te arrasta para modificar o externo. Não te arrasta para trabalhar o interno. Isso aí que, às vezes, se eu for surfar na onda dele aqui, vai ser difícil passar a arrebentação. Porque ele trabalha muito esse religioso, esse salvador externo. Tudo é o externo. Não depende de mim, mas tudo depende de mim. Então a gente tem que trabalhar isso tudo. A prosperidade só vai vir no externo quando eu começar a entender que eu sou próspero por natureza. E aí a minha vibração sai da dor, da dúvida, do sofrimento e ancora num lugar mais alto, aonde essa prosperidade que está começando dentro de mim vai materializar ali fora. E isso, eu estou falando da prosperidade, mas é tudo. Quando você vai entender que você é poderoso, que você é eterno e que você tem tudo de bom a teu alcance, mas você não pega por ignorância, então você fica se condicionando a esse lado externo e cada vez vai ter mais doença, mais abandono sentimental, né, ou amoroso, menos dinheiro na carteira, menos isso. Isso tudo você tem que entender em cima da aceitação. Eu não estou materializando coisa boa para mim. E pronto, e acabou. Não entrar no sofrimento, na sofrência, na culpa, ou delegar essa culpa para terceiros. É entender que tudo sou eu. Vamos continuar, senão... Falar de Kardec é um prisma da luz divina, não é desmerecê-lo,
é honrá-lo e respeitá-lo. Não podemos nos esquecer também tantos outros que visitaram a Terra com missões idênticas e que conseguiram realizar muito em favor da humanidade. Introvertamos, pois, ideias universais para o nosso campo mental, que as mãos de Deus acionarão o tempo com o nosso esforço nas sutilezas da prece. Então, no campo mental, quer dizer, esse campo mental é um estágio consciencial. A fermentação no laboratório da consciência é que nos dirá, na maior profundidade, que a verdade não pertence a ninguém. O fundamento de todas as religiões é um só: melhorar o homem, enriquecendo todos os seus sentimentos, para que ele transmute em uma só luz o amor. Entretanto, para que as almas cheguem a esse estágio, haverá de existirem divisões. A medicina, o direito, a filosofia tomaram rumos entre si para melhor compreenderem os seus próprios destinos, objetivando o mesmo ideal, a grandeza da vida. Também as religiões tomaram caminhos opostos na maneira de compreender. Igualmente, entre cada uma há divisões, pois elas são aberturas de conhecimentos da natureza divina, das leis universais, resumida, sintetizada no Evangelho. O médium espírita que não conhece Allan Kardec está sujeito a entrar entre dois paralelos de opressão: o comércio dos seus dons e a falta de sensibilidade diante do sofrimento alheio. Quanto às dissensões, quer dizer, falta de entendimento, isso sempre existiu, desde as primeiras claridades do cristianismo. Mas onde quer que estejamos, nunca nos esqueçamos de servir como médio da caridade. E ele repete: porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Que assim seja. Então vamos fazer a prece, Valdir? Vamos agradecer a Deus, nós temos mais uma oportunidade do estudo da doutrina, da prática mediúnica, do desenvolvimento mediúnico e cercar pela bênção da vida, né, pelo que temos, o lar, a família, os amigos, o nosso trabalho, as dificuldades que surgem pedidas por nós e a solução que vem pela inspiração da espiritualidade, contando com a espiritualidade. E são tantas mãos que surgem, né, apontando caminhos e apontando as nossas falhas. Que essa revolução íntima possa estar acontecendo dentro de nós e que a gente possa, de fato, buscar o reino de Deus aqui no nosso íntimo, nos nossos sentimentos, no nosso raciocínio, a fim de encurtarmos o caminho até a felicidade. Nos lembrando sempre, né, dos companheiros, dos irmãos mais necessitados, os que ignoram as verdades, as leis, que elas possam surgir diante deles e vão surgir o mais breve possível. E os que passam por suas carências materiais, o atendimento do pão, do teto, do cobertor. Dessa forma, possamos dar sequência aos nossos estudos na noite. Vamos ao segundo livro. Deixa eu ver qual é o item aqui. Quarto. Eu vou contar a sua leitura. Quarto. Será que eu tirei São uma 38 hoje, né, Carlos? 132. Daí. Nem. Deixa eu ver aqui. 38. Eu tirei o marca a página aqui? Não, tirei não. Aqui. No livro de Ismael, eu vou esperar você fazer.
dos lugares assombrados, capítulo 9, pergunta 132 e a subpergunta 4. A crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas tem algum fundamento? Não, os espíritos vão para esses lugares como vão para todos os outros, mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de certos lugares e atribui à sua presença o que não é o mais frequentemente, senão um efeito muito natural. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma, o grito de um animal por um sopro do vento, por aspecto? Os espíritos gostam da presença dos homens. É por isso que eles procuram antes os lugares habitados que os lugares isolados. Entretanto, depois do que sabemos da diversidade de caráter dos espíritos, deve haver os misantropos e que podem preferir a solidão. Deve ser um eremita, né? Também não respondi de uma maneira absoluta à questão. Disse que podem ir aos lugares desertos como a todos os outros lugares. E é bem evidente que aqueles que se ligam aos lugares afastados é porque aí encontram prazer. Mas isso não é uma razão para que as ruínas sejam forçosamente seus lugares de predileção, porque é certo que estão muito mais nas cidades e palácios do que no fundo dos bosques. Então vamos agora ouvir o Milanês aqui. Espíritos nas ruínas, capítulo 38, alusivo ao capítulo 9 do Livro dos Médiuns, pergunta 132, pergunta 4. Os espíritos, mesmo os mais ignorantes, não têm preferência pelas ruínas? Os espíritos, mesmo os mais ignorantes, não têm preferência pelas ruínas, os lugares desertos. Isso é invenção popular. Eles preferem mais os lugares habitados. Os maus e os viciados, porque estão sempre procurando absorver os fluidos desencarnados com os quais saciam seus desejos inferiores. Os bons, porque sentem alegria e encontram ocupação na convivência com os homens. Certamente que eles vão a muitos lugares, mas preferem companhias humanas. Aí começa a funcionar a mediunidade. A alma encarnada atrai com maior facilidade os espíritos que estejam na sua escala de evolução. Aquele que frequenta os botequins servirá de médium dos espíritos que ainda sugam os vapores do álcool. E o efeito neles é o mesmo que se dá com os encarnados. Se prefere os clubes, o futebol, o jogo, a política e os templos, terá companhias espirituais compatíveis com o lugar que procura. Essa é a justiça. A lei entrega a cada um aquilo que cada um deseja. Pode saber quais são as suas companhias espirituais pelo que és. Basta uma simples análise para que possas certificar-te desta verdade. No entanto, os luminares da eternidade, como benfeitores da humanidade, aproximam-se de todo ambiente terreno por misericórdia, inspirando a todos para o amor e a caridade, para as mudanças de vida, colocando sempre em suas mentes que fora da caridade não há salvação, que o Cristo é o nosso guia em todas as posições que ocupamos no mundo. Com o tempo, verás as mudanças na tua vida.
é o tempo que se encarrega desta difícil operação, onde vai se instalando a luz da verdade. Há espíritos, como acontece com os homens, que preferem a solidão, porém são poucos e não permanecem isolados por muito tempo, procurando ingressar nos grupos de onde retiram lições de maior proveito, procurando experiências e facultando ambientes de alegria. Mesmo os mais ignorantes desejam o melhor e sentem-se intimamente bem, reconhecendo os valores espirituais que já conquistaram. Não precisas sentir medo de fantasma, eles são espíritos errantes que no amanhã serão melhores e passarão a ajudar os que ficaram na retaguarda. Oremos por eles, pois são filhos de Deus. A mediunidade com Jesus, na limpidez da ideia cristã, vem revelar muitas coisas que passavam desapercebida. O Espiritismo vai abrindo o Evangelho da vida para todos lerem e pedimos a Deus que a humanidade compreenda. Somente o ignorante tem medo do que é chamado sobrenatural. Tudo que existe tem uma razão de ser. São lições disseminadas em toda a criação para que se conheça a verdade. São múltiplos os ensinos e os meios de aprender. A criatura médium em exercício deve compreender e estudar as leis da vida, pois todas elas trazem o selo da justiça e do amor, que se transmuta em numerosas virtudes que devem ser vividas, já que elas libertam os cativos da ignorância. Os espíritos gostam mais da presença dos homens devido às trocas de fluidos, e neste manejo de amizade começam a desenvolver a fraternidade que os leva para o amor no porvir. O bem nasce quando o espírito aprende o que é o mal. O mesmo se dá com o amor que vem após o ódio. Não poderemos permanecer no mal e no ódio, porque o bem e o amor são eternos. Os médios em Cristo escolhem os caminhos do Evangelho, por saberem que Jesus é o sol que aquece a todos, inspirando o seu rebanho para a luz da vida, conscientizando-se de que todos precisam do amor e de amar. E lá em Tiago, capítulo 3, versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, gaba-se de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Assim é a mediunidade. Ela tem força que, não sendo educadas, são um desastre para a alma. E em Cristo é portadora de grandes benefícios. O médico que se educa e instrui na codificação do Espiritismo é um instrumento do amor, alegrando a muitos, e passa a ser canal da caridade, ajudando a salvar muitas criaturas. Que assim seja. Então, é muito legal essa leitura aqui, que te coloca essa necessidade de estudar para você não criar esses fantasmas lá na frente, né? Eu acho que é o maior problema do espírita é o medo que ele tem, sabe, do mundo etéreo, que é um mundo ainda muito próximo aqui à nossa consciência física. E é por isso que às vezes condena algumas literaturas espiritualistas ou até espíritas que botam esse meio terror, o completo terror em cima. Ele não fomenta em você a colocar a luz está em você, o poder está em você. Você só vai ter a frequência deles se você titubear, se você bobear
nessa infantilidade de achar que tu é um franguinho no covil de lobos. E esse lado espiritual da parte mais etérea, esses livros aí eu esqueci o nome do médium, que ele põe uma literatura muito viajando para o mundo mais plástico, né, mais pesado, mais umbralino. E aquela leitura desses livros vai te colocar um terror, que é interessante, uma leitura que o guia espiritual leva um médium numa viagem astral a um mundo bem pesado. E aí o cara sai dali, ó, tremendo, e fala para o guia espiritual: Deus não está vendo aquilo? E o guia espiritual olha para ele e fala: Deus está ali no meio deles. Basta um ali renunciar ao ódio, à raiva, que ele sai dali. Então a gente está vendo que ali são crianças sofrendo numa consciência material, sofrendo a dor da carne, sofrendo isso. E a paralelo a isso a gente vai ver ali Lívia lá, que é a história lá do cônsul, né, romano, a mulher dele, que é o Emmanuel, né? Mas Emmanuel? Acho que é Emmanuel lá atrás. A Emmanuel que se entrega ao covil dos leões. Pô, fazer aquilo ali é meio barra pesada, né? Você se renunciar, você é a mulher do cônsul, né? Ou do senador, cônsul não, senador. Você é uma pessoa de status nesse mundo aqui, tu se renuncia aquilo tudo para trocar no lugar de uma escrava, para ser comida pelos leões. Sei lá, é uma quebra de padrão comportamental, de aceitação daquele mundo para outro mundo muito grande. E aí a gente vê que isso tudo é muito lúdico e que a gente fica com medo em coisas tão pequenas, né? Se for ver por esse lado de ir para a arena, ser comido pelo leão, que a coisa é, isso tudo é para, ela não foi lá para afrontar, ela foi lá para falar: eu acredito na vida eterna. E se eu ficar nessa vidinha aqui comezinha, eu vou ficar a eternidade aqui não me modificando. Então é o que eu quis colocar aqui trocar o lado religioso para o lado consciencial do bem-estar e colocar, vivendo, tendo essa percepção, não é igual ao materialista? Então onde é que está aí o mérito da ascensão espiritual? E se ela estava vibrando num patamar evolutivo mais alto, por que ela teve que entregar o corpo ali? Acredito eu que ela não estava na hora do embate. Porque aí seria ir na contramão. Por que ela vai lá sentir a dor das dentadas do bicho e tudo? Acredito eu que ali fica só o corpo simbólico ali para ser devorado, e ela já estava em outra esfera já um tempo antes, porque ela já estava numa dimensão elevada. E ela entende, como diz Sócrates: tu acha que isso aqui é meu corpo, que essa daqui sou eu, que isso aqui sou eu? Vocês estudaram tanto comigo, falando com os discípulos, e não entenderam nada do que eu passei. Mas isso aí, o filosofal é bonito, o negócio é botar em prática, né? Isso aí que é o perturbador. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso modelo de guia, o nosso bandeirante nessa estrada de ascensão espiritual, nosso Cristo de Deus, ou nosso Mestre Jesus. Que a paz, que a vossa paz possa estar aqui nesse ambiente, que todos aqui encarnados e desencarnados possam absorver e sentir essa paz. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa noite
tarde, noite de estudo, por estarmos aqui, por dar prioridade a aqui estar e por essas mensagens tão libertadoras que botam em xeque o nosso proceder, que bota em questão para que estamos aqui. Queremos raciocinar, ser guiado num conceito materialista ou num conceito de expansão espiritual, consciencial? E através dessa pergunta fica um hiato, fica um espaço a ser respondido. E por isso tudo só temos a agradecer, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa segunda parte de interação com os irmãos espirituais. Que assim seja. Chegamos já ao término do encontro. Vamos voltar para o lado consciencial e vamos voltar a elevar o nosso pensamento, o nosso guia e modelo, nosso Mestre Jesus, e voltar ao colo. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa reunião, mais esse encontro fraterno entre irmãos, e que a paz possa ser a realidade na consciência de todos. A paz resultante do equilíbrio, de uma harmonia, de uma fluidez acima da mente. E assim só quero agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos. Muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre nós. Assim seja, assim seja. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão
te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida. Carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça